Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Bom dia, começando mais um Abre aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea para o Facebook aqui da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale, agradecendo já a sua audiência nesta manhã de terça-feira. Aqui comigo nos estúdios está o advogado ambientalista e comentarista nosso aqui sempre na bancada com a gente, nos ajudando, o Lincoln Delgado. Lincoln, muito bom dia. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro de 2018, e nos destaques nessa edição você confere que o alerta para a febre amarela, viu? A região de São José dos Campos já registra 50 mortes pela doença. As declarações de Jair Bolsonaro questionando a confiança no resultado das urnas eletrônicas é assunto no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli já deu uma resposta à altura ali para o Jair Bolsonaro. No esporte, o São José vence o Corinthians e fica mais perto da classificação no Campeonato Paulista de Basquete. Estes e outros destaques você confere dentro de instantes. Jornal Abre aspas. Jornal Abre aspas. Muito bem, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Aliás, interaja conosco, pode deixar os comentários aí nas transmissões, tanto do Facebook do Jornal Vale, como também do Facebook nosso da SP-Rio+. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia. O Observatório do Clima, uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira, que desde 2001 discute temas ambientais como as mudanças climáticas, fez um interessantíssimo levantamento das posições de cada um dos candidatos presidenciais em relação a esses problemas. Você pode conferir em detalhes no endereço www.observatoriodoclima.eco.br. Vale a pena. Os planos de governo de 3 dos candidatos, Marina Silva, Fernando Haddad e Guilherme Boulos, são os que dedicam capítulos inteiros em um contexto mais detalhado sobre desmatamento, matriz energética com baixa emissão de gases de efeito estufa e sobre como utilizar os recursos naturais como motores do desenvolvimento e da inclusão social. Na outra ponta, de maneira isolada, temos o candidato Jair Bolsonaro, que questiona o mérito de várias medidas, posicionando-se contra o Acordo de Paris, contra a demarcação de terras indígenas e terras de quilombolas, contra o licenciamento ambiental e até mesmo contra as medidas que hoje asseguram as unidades de conservação em todo o país. Geraldo Alckmin, por sua vez, trata pouco dos temas ambientais e se omite em vários itens. Um dos pontos onde todos os candidatos têm uma mesma posição é no estímulo às energias renováveis. O desmatamento também é preocupação explicitada por quase todos, mas não aparece no programa de governo de Bolsonaro. Já na questão dos combustíveis fósseis, segundo ótica do Observatório do Clima, há uma reprovação quase geral. Somente Marina Silva trata do desinvestimento em combustíveis fósseis. Como se vê, o desapego ao petróleo não é uma coisa em pauta. Até amanhã. Lincoln, não está sendo, acho que, um tema tão explorado assim pelos candidatos, né? Você percebe, você tem essa sensação? Sem dúvida. As pautas acabam ficando em saúde, educação, segurança, mas a gente não pode esquecer que essas questões refletem diretamente, inclusive, na nossa economia. Falta d'água por essa instabilidade do clima gera, sem dúvida algum, um problema de economia, um problema de emprego, investimentos, né, que não possam ter numa região de Campinas está estagnada por isso. E, mundialmente, a gente vê hoje, por exemplo, tem 2 furacões
uma expansão na Ásia e o outro na América, né? Então, a gente verifica que isso também deixa um rastro não só de mortes, como também uma destruição muito grande em várias cidades e estados. É preciso uma atenção para isso, sim. Mudar uma questão dos combustíveis fósseis é algo que deve permear a candidatura, porque isso o mundo tem feito, né? Energia solar, energia eólica é o futuro. A gente ainda está muito apegado ao petróleo, mas devemos mudar esse cenário para os próximos anos. Bom, então vamos permanecer falando sobre as eleições 2018. Eleições 2018. Olha, uma imagem que mostra uma falsa pesquisa de intenção de voto com o nome de 6 candidatos à Câmara dos Deputados do Vale do Paraíba tem sido compartilhada nas redes sociais nesta segunda-feira, ontem. Você está vendo essa imagem aí na sua tela. A imagem tenta imitar os infográficos produzidos pela empresa jornalística Poder 360, que foi desmentida pelo grupo. Por meio do site oficial, o Data Poder 360, né, ele afirmou que não realiza levantamentos para a disputa de cargos proporcionais. De acordo com o site, o Poder 360, né, o infográfico forjado foi publicado na página do Facebook de Gilson Machado, que alegou desconhecer a origem da imagem e disse que apenas compartilhou algo que teria visto no Facebook. Por sinal, aliás, o link, eu entrei aqui no Facebook do cidadão e ele mantém a imagem no ar. Quer dizer, ele não excluiu essa imagem, essa postagem, mesmo com o próprio site, o Poder 360, afirmando se tratar de uma fake news, né? Não é a imagem verdadeira, não é uma imagem real. Então, responsabilidade, né, senhor Gilson Machado, né? Tire essa imagem do ar, porque já é comprovadamente uma imagem que é fake news. E a gente tem que sempre ressaltar aqui a importância desse monitoramento, porque as eleições, a gente está vendo um aumento muito grande da participação das mídias sociais, das redes sociais nessas eleições, e, consequentemente, também aumentam-se a propagação de notícias falsas pela internet. Então, fica aí a prudência para você saber realmente a fonte, né? Conheça exatamente qual é a fonte, se é confiável a fonte da notícia que você está divulgando, que você está compartilhando. E Gilson Machado, retira essa imagem do ar. O Data Poder 360 afirmou que entrou em contato com o Ministério Público Eleitoral e estuda outras medidas cabíveis. E vale ressaltar que a divulgação de pesquisas falsas ou sem registro é uma infração eleitoral passível de multa. Importante a gente ressaltar isso, né, Linho? O candidato que apareceu aí como líder nessa pesquisa falsa, ele fez questão de desmentir, colocou na sua página também, nas suas redes sociais, a notícia de que é uma fake news, né? Então é interessante também que os próprios candidatos não entrem nessa, né, de partilhar e compartilhar fake news. O Tribunal Regional Eleitoral concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, né, na qual proíbe o candidato ao governo do Estado de São Paulo, pelo PSDB João Dória, de veicular propaganda eleitoral com imagens de escolas dos Estados Unidos e da Rússia. O pedido de liminar foi feito pela coligação do candidato do PT, Luiz Marinho. No pedido, a coligação afirma que foi apurado que trecho do programa de Dória dos dias 12 e 14 de setembro, para ilustrar creches implantadas na gestão tucana, né, do Tucano na Prefeitura de São Paulo, foi retirado de um banco de imagens de empresas norte-americanas e russas, ou seja, ele ilustrou falando que seriam creches da Prefeitura, creches do município de São Paulo, mas, na verdade, era um banco de imagens dos Estados Unidos e da Rússia. Você vai ver a imagem aqui, pelo menos um trecho que se trata desse banco de imagens, é esse que você está vendo agora na sua tela, né? É uma imagem aí de uma criança, você vê que os produtos... Até pode ser uma imagem até de uma creche de São Paulo, mas está muito bonitinho, está muito limpinho, está muito, né, os brinquedinhos estão muito conservados, enfim. Será que representa mesmo a realidade? Mas já foi constatado que se trata de uma imagem, de um banco de imagens, banco de vídeos e fotos. Mais para frente, na mesma propaganda de TV, Dória diz que as crianças serão examinadas no dia D e exibe novamente imagens de equipamentos médicos e consultórios de fora do Brasil. Parte dessas imagens que você está vendo aí no seu vídeo vieram de um banco de vídeos e fotos da Rússia.
e custa em média aí de $39 a $169, dependendo aí da qualidade dessa imagem. A assessoria de imprensa do João Dória informou que a campanha irá apresentar a defesa, comprovando que o uso dessas imagens é regular. Ainda segundo a nota, abre aspas, a legislação eleitoral não traz restrição quanto ao seu uso e a propaganda foi realizada demonstrando a efetiva proposta do governo, fecha aspas. Na decisão do Tribunal Regional Eleitoral, o juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que é o Afonso Celso da Silva, ele afirma que há que se considerar, abre aspas aí a fala dele, há que se considerar ocorrida a divulgação de imagens que não correspondem à realidade, fato apurado pela imprensa e aparentemente confessado pelos representados. A decisão determina ainda o pagamento de R$10 mil de multa em caso de descumprimento. Pela lei eleitoral, não pode-se ter nas campanhas montagens, qualquer coisa de efeitos especiais, enfim. E, segundo a análise do juiz aqui do TRE, configura-se nessa lei, né, o uso de banco de imagens, que é muito utilizável, né, em propagandas, mas que compromete um pouquinho quando você coloca isso numa campanha eleitoral, questiona-se muito essa efetividade aí do que se realmente demonstra a realidade, né, daquilo que o candidato está querendo passar para o seu eleitor, né? Geralmente na publicidade eles colocam, né, aquele termo, né, imagens meramente ilustrativas. Eu acho assim, não foi o caso de induzir a erro, acredito, mas é importante retratar a realidade, né? A gente não pode colocar uma maquiagem que não existe com imagens de fora do país. Mas, no entanto, acho que também há um exagero e uma disputa aí polarizada entre PT e PSDB, que qualquer tipo de notícia já quer gerar mídia, né? Acho que também tem esse caminho, infelizmente. Olha, o ministro Dias Toffoli, que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal na semana passada, afirmou ontem que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e auditáveis e rebateu com ironia os grupos que dizem que as eleições podem ser fraudadas, dizendo que tem gente que acredita em Saci Pererê. No último domingo, por meio de um vídeo, o deputado e candidato a presidente pelo PSL, o Jair Bolsonaro, ele colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral, voltando a aventar a possibilidade de fraude nas urnas. Bolsonaro defende o voto impresso. Aliás, ele foi eleito pela primeira vez como deputado no voto ainda impresso, né? Dias Toffoli rebateu a crítica de Bolsonaro, dizendo que o mesmo foi eleito pela urna eletrônica, depois nos outros mandatos, né? Apenas no primeiro mandato ele foi eleito por voto impresso, depois ele foi eleito pela urna eletrônica. Ele ainda reforçou, o Dias Toffoli, que pela primeira vez na história do Brasil, as eleições serão acompanhadas por observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Toffoli lembrou que em 2014 o PSDB, que foi derrotado pelo PT na eleição presidencial, na época era o Aécio Neves que estava concorrendo à eleição, ele pediu uma auditoria nas urnas e ela foi deferida pelo TSE. O ministro ressalta que foram gastos mais de R$4 milhões pelo PSDB e que se chegaram à conclusão de que não houve fraude na eleição daquela época. O ministro disse ainda que não irá pautar os julgamentos polêmicos nesse ano, falando um pouquinho aí de como será essa agenda do STF para esse finalzinho de ano aí, a menos que haja consenso entre todos os magistrados. Entre os assuntos aí que não irá levar a julgamento, por hora, estão a prisão de condenados em segunda instância e a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez. Agora, são 8h06, nós vamos para um breve intervalo, porque na sequência a gente continua com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais aqui da nossa região, e você pode participar interagindo conosco pelas transmissões tanto do Facebook do Jornal Vale, como também do Facebook da SP Rio Mais. Um breve intervalo, já que retornamos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, e o jornal está com uma série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região. Lembrando que nós fizemos o convite para todos aqueles que estão aqui na nossa região aqui de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, e que são registrados, né, pelo TSE, que tiveram seus registros
no Tribunal Superior Eleitoral. E, de forma democrática, nós estamos estabelecendo que cada candidato que vem aqui nessa bancada tem 20 minutos para expor suas ideias, para falar sobre suas propostas e depois mais 1 minuto final para as suas considerações finais, né? Para o seu momento diretamente com o eleitor. E você pode participar e interagir conosco dessa série de entrevistas, deixando os comentários nas transmissões. Hoje aqui quem vai me ajudar, me auxiliar na entrevista é o comentarista Lincoln Delgado, que já está aqui conosco, né, desde o começo do jornal, e recebendo hoje em nossos estúdios aqui na SP Rio Mais, em São José dos Campos, o Ronaldo Franco, do Podemos, que é candidato a deputado estadual. A partir de agora, deputado candidato, o seu tempo começa a correr e a gente então começa esse bate-papo aqui, interagindo principalmente também com o eleitor. Muito bom dia, bem-vindo à SP Rio Mais. Bom dia, ouvintes do SP Rio Mais. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lincoln. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco sobre as questões eleitorais do nosso estado e do nosso país. Bom, a primeira pergunta que eu sempre normalmente faço é o que leva o candidato, o que leva o senhor a se colocar nessas eleições como candidato a deputado? O que te motiva a se lançar como candidato nessas eleições? Primeiramente, todo cidadão, para ser candidato no Brasil, ele tem que ter muita coragem mesmo. Porque, a princípio, o povo, de um modo geral, e não sem razão, eles olham o candidato, o político da nossa nação, ele é mal visto perante tudo que nós temos visto aí há muitos anos. Então, o indivíduo tem que ter muita coragem. O que me leva a ser candidato justamente é para que eu possa participar da democracia, contribuir com a democracia, colocando meu nome, sendo corajoso para sair candidato e tentar derrubar esse sistema que aí está. É muito difícil, é difícil, mas não é impossível. Tem aquela história do beija-flor, do incêndio na floresta, que o beija-flor vai lá, pega um pouquinho de água e joga lá no incêndio, e aí alguém vem e fala, mas você não vai conseguir. Ele fala, eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo para com a democracia brasileira, colocando meu nome dentre aqueles vários que tem lá, inclusive vários indivíduos que estão roubando a nossa nação há vários anos e vão se perpetuando no poder. Então, eu estou contribuindo para com os meus filhos, com os meus netos e com a sociedade em geral. O senhor atualmente é presidente do Podemos em Taubaté, quer dizer, teve que se licenciar para poder se candidatar a deputado, é isso? Não há necessidade de... Não, pode permanecer como presidente do partido. E o senhor atualmente não é presidente do Podemos? Atualmente eu sou presidente do Podemos de Taubaté. Como é que o Podemos está na região? Como é que o senhor avalia o partido, a conjuntura do partido aqui na região nossa do Vale do Paraíba? Olha, o partido... Emendando até, há outros candidatos a deputado federal e estadual pelo Podemos? Existe. Em Taubaté tem o Lozada, que é candidato a deputado federal. Uhum. Tem o Ortiz de Iguará, que é candidato a deputado federal. Temos, que está vindo muito aqui pela região, tem o doutor Joaquim de Jacareí, que é candidato a estadual. Tem o Marcelinho Carioca, que foi secretário lá em Ubatuba, e ele está labutando aqui na nossa região do Vale do Paraíba, pelo Podemos também. O Podemos, tanto o Podemos nacional quanto o Podemos, no caso municipal, ele está em crescimento. Uhum. Veja bem, o partido ele ficou um tempo inerte, em virtude de um processo eleitoral no TSE, um problema de executiva. Indivíduos do Rio de Janeiro tinham levado essa executiva nacional para o Rio de Janeiro, então a executiva de São Paulo entrou na justiça e tal, e conseguiu reaver o partido, levando a executiva, no caso, para os dirigentes de São Paulo. E aí, a Renata Abreu, ela pegou o partido no zero e conseguiu fazer 4 deputados. E hoje ela vem numa crescente, porque a Renata Abreu, ela conversou com outros deputados e acabou trazendo para o partido mais, se eu não me engano, 14 deputados. Hoje tem 16 ou 18 deputados. Então, fortaleceu muito. E agora, nessas eleições, se esses candidatos, porventura, conseguirem se reeleger, o partido
terá uma boa representatividade no Congresso Nacional. O nome também de Salto no Rio de Janeiro é o Romário, é candidato pelo Podemos, né? Candidato a governador, é isso? Isso, o Romário foi convidado pela Renata Abreu a participar das eleições do Rio de Janeiro, pelo Podemos. Com grandes chances de ser eleito, né? Um governador do Podemos. O próprio presidente da República, candidato a presidente da República, o Álvaro Dias, que também foi convidado pela Renata Abreu nesse projeto de crescimento do partido, e ele aceitou esse projeto e está aí como candidato a presidente da República. O Podemos ele é centro. Como é que é a linha do partido? Eu já vi até entrevistas comentando justamente isso, né, de que vocês têm uma posição firme, né, com relação a isso de ser centro, de ser direita, de ser esquerda. Qual que é a linha do Podemos? A linha do Podemos é o seguinte: nós não podemos dividir o país de esquerda nem direita. Nós pensamos para frente. Nós somos, então, entre aspas, aí, centro. O que for bom, que for subentendido como de esquerda, e for bom para a sociedade, bom para o povo, nós seguiremos em frente. E o que for, entre aspas, colocado como bom, sendo de direita, nós também vamos absorver essa ideia e vamos tocar para frente esse projeto. No entanto, candidato, se existe um candidato a presidente que tem batido bastante nessa tecla de colocar o Lula realmente como um grande culpado por esse problema todo de corrupção que a gente tem vivido, é o candidato Álvaro Dias. Tem sido firme na sua posição com relação a defender a Lava Jato, né, e colocar também o Lula como um principal aí artífice de toda essa questão da corrupção. Então, tem também, de alguma maneira, pautado, né, o Podemos a sua posição a favor da Lava Jato, né? Realmente o partido, o Álvaro Dias, há muito tempo ele vem incansavelmente apoiando a Lava Jato e apoiando para que todos os crimes de corrupção e outros sejam efetivamente investigados e que essas pessoas sejam condenadas. Porque nós não podemos deixar que o país continue nessa mesmice daquela sensação de impunidade. Nós temos que reverter isso aí. Candidato, o senhor tem uma carreira militar, né? O senhor tem uma experiência muito forte aí, vivenciando como comandante de guarda, comandante tático móvel, enfim, sua carreira foi bem voltada para a área militar e atualmente o senhor é até mesmo consultor também na elaboração de estudos técnicos aí para empresas privadas na área de segurança. E a segurança é um dos temas que vem tirando o sono de muito, ou a falta de segurança, né, tira o sono de muita gente, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, apesar de o governo sempre insistir que os números estão baixando dos índices de violência, principalmente de homicídios, a taxa de homicídios, mas a gente tem a sensação ainda de muita falta de segurança aqui na região nossa. E o senhor, vivendo aqui, provavelmente tem também essa experiência. E eu queria que o senhor pudesse analisar o que o senhor vê na área de segurança, o que o senhor analisa, como é que está a área de segurança aqui na região nossa do Vale do Paraíba, principalmente para a questão de estarmos aí no eixo Rio-São Paulo, com a Dutra e tudo mais, que é um local de tráfego também de coisas muito boas, de tecnologia, mas também de muitas drogas aí que vêm de outros estados e tudo mais. Qual que é a análise do senhor e qual que é as propostas para melhorar a segurança aqui na região nossa? Bom, bem, senhores, nós, como você falou, nós estamos aqui numa região, né, que é entre Rio e São Paulo, é uma região que tem muito dinheiro, né, a economia na nossa região é uma economia forte. E aí é o seguinte, temos muitos problemas na área da segurança. Nós temos também uma desigualdade, assim como nós temos a economia forte, nós temos também desigualdades sociais, onde a prevenção primária não é feita de forma correta, ou seja, a base, empregos, saneamento básico, construção de casas populares, saúde, tudo isso é deficiente. E isso o que vai acontecer? Vai trazer consequências. Vai trazer consequências que vão aumentar, com certeza, o número de crimes na região. E aí tem o problema do quê? O problema da falta de punição.
Porque não é porque nós temos problemas, né, diversos na prevenção primária que nós vamos deixar de ver a prevenção secundária, que seria a parte mais do que? Da condenação daquele que vem a cometer o crime. Infelizmente, no Brasil, apesar de muitos falarem que aqui há um encarceramento exagerado, eu discordo disso aí, porque é o seguinte: se você for analisar o número de ocorrências e crimes ocorridos, não só na nossa região, como em todo o Brasil, é um número imenso. E o número de apurações de tudo isso aí é em torno de 2%. Isso significa que 98% não foram sequer feitos, não foram investigados, não tem os réus desse, são 98%. Mas mesmo assim a gente ainda com uma população carcerária uma das maiores do mundo, né? E a grande crítica a isso, candidato, é que você acaba misturando nesse mesmo sistema, e é um sistema que não reeduca, que não traz a possibilidade de que aquela pessoa que venha se arrepender ou venha se colocar depois novamente na sociedade, de que você mistura ali às vezes aquele bandido incorrigível, aquele que realmente cometeu homicídios ou é um traficante de alto poder de droga, com às vezes um garoto ou alguém que poderia de alguma maneira bem assessorado, né, não teve grandes oportunidades, mas poderia realmente sair desse sistema. Não teríamos que mudar também esse quadro dentro das penitenciárias, ou seja, o nosso sistema carcerário ele não é perverso com quem entra e não consegue mais sair? Olha, veja bem, o sistema carcerário no nosso Brasil, infelizmente, aí é uma questão de gestão dos governadores em projetar presídios conforme vamos dizer assim, o nível de periculosidade do indivíduo. Então, aí é questão do governador saber exatamente se organizar nesse sentido e não colocar presos, em tese, aí, vamos chamar assim, entre aspas, o ladrão de galinha, junto com presos assaltantes de bancos, de carro forte, ou seja, então aí é questão única de gerenciamento, que eu acho que cabe ao governador que assumiu o Estado, se organizar nesse sentido, fazer um planejamento para que ocorra, para que não ocorra isso aí de misturar. Até já que você falou isso aí, realmente você tem muito razão nisso. Uma vez eu estava escoltando um preso, lá de Taubaté, e ele era, entre aspas, o ladrão de galinha lá em Taubaté. E eu fui escoltá-lo numa ocorrência onde que as pessoas estavam envolvidas em assaltos a bancos. E eu conversando com ele, eu falei, você é lá da região, lá do bairro tal, e agora você está aqui nessa... Ele falou, é o seguinte, lá na cela, nós estávamos juntos, e aí fomos conversando, planejando o assalto, quando nós saíssemos daqui, e aí foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que, realmente, hoje, a cadeia brasileira ela é uma escola do crime. Então, tem que ter esse diferenciamento de presídios para os criminosos com maior periculosidade e com menor periculosidade em outros presídios. Candidato, falta acho que um pouco também de inteligência na polícia, né, de prevenir realmente o crime, e eu diria mais, a gente tem polícia civil, polícia militar, aí polícia militar rodoviária, e acho que não há uma comunicação, uma interação, melhor dizendo, de todo esse corpo policial para que a gente possa fazer uma prevenção ao crime, não um combate necessariamente. É possível fazer isso, já que o crime fica como responsabilidade do Estado, e a gente tem aqui Rio de Janeiro colado com São Paulo, cada um com uma gestão. O crime migra de um estado para outro, de uma cidade para outra. Não é enxugar gelo quando a gente continua com essa forma de prevenção ao crime? Olha, o ideal é que realmente haja uma integração entre todas as polícias. Ao meu ver, o Sistema Único de Segurança no Brasil é de extrema importância. Veja bem, até pouco tempo, nós não tínhamos um sistema único de segurança ou um ministério nesse sentido. E eu vejo que 60 mil mortos ao ano no Brasil, já, ao meu ver, deveria haver esse ministério há muito tempo. O que tem que ocorrer é o quê? Padronização de procedimentos, não só no estado de São Paulo, mas no todo o Brasil. Tem que ter uma grade curricular
que vem a nível de Brasília, e que tem um padrão de atendimento, e que as escolas de polícia elas sejam da mesma forma, o mesmo ensinamento que tem o indivíduo lá no Ceará, ele vai ter aqui em Caçapava, em Taubaté, em São José dos Campos, ou seja, no Brasil todo. E a integração é de suma importância. O que eu entendo é o seguinte: para que nós, efetivamente, possamos melhorar a segurança no Brasil, aqui no estado de São Paulo, existe o chamado termo circunstanciado, que já foi implantado em algumas cidades como laboratório, foi muito bom. Temos aqui exemplo de São Bento, Sapucaí, que uma época teve esse chamado termo circunstanciado, e o que aconteceu? Lá tinha um problema muito grande de vandalismo. E aí, como que era o procedimento? A viatura ia ao local, atendia a ocorrência, levava para a delegacia, fazia um boletim de ocorrência, esse boletim ia para a mesa, e na mesa ficava. Com a implantação do termo circunstanciado, o policial militar chegava no local, já fazia o boletim de ocorrência, aquele boletim de ocorrência é válido, não é dado estatístico, ele já fazia o agendamento para o juiz, em torno de 15 dias, essas pessoas já eram apresentadas ao juiz diretamente, e o juiz, no calor da ocorrência, olhando o que o indivíduo tinha assinado no boletim de ocorrência, e o outro também, e também observava o que o policial militar tinha colocado, as suas impressões, chegava-se à conclusão, em caso de condenação, o juiz já o condenava ali naquele momento, e isso foi ocorrendo, assim, chegou um momento que não havia mais vandalismo na cidade, e aí a viatura não precisava se deslocar também para a delegacia de polícia. Quando uma viatura vai até um local, num bairro, por exemplo, ele atende vários bairros. Não tem como ter uma viatura em cada bairro. Infelizmente, não temos essa estrutura. Então, quando a viatura deixa o local para ir até a delegacia fazer uma ocorrência, ela fica 2 horas ali, e a região todinha fica sem ninguém. E aí, com esse termo circunstanciado, há uma celeridade no atendimento da ocorrência, há uma eficiência, e há a sensação do quê? De punição. E isso, a médio e longo prazo, isso vai melhorando. E outra, isso também tira o quê? Tira o serviço da Polícia Civil. A Polícia Civil tem um efetivo mais baixo, então eles terão o quê? Mais efetivo e mais tempo para se preocupar com os crimes mais graves. Termo circunstanciado. Agora, ao meu ver, o que poderia melhorar muito a questão da segurança no Brasil seria o chamado ciclo completo de segurança, que aí, ao meu ver, melhoraria muito, e a Polícia Civil ficaria praticamente voltada aos grandes crimes, às formações... A possibilidade de fusão, o senhor acha que não é uma medida adequada, de que nós tenhamos uma única polícia, e dentro da própria polícia a gente divide a inteligência, divide a parte de combate, tirar realmente essa situação só da polícia militar nas ruas, esse não é uma saída interessante, candidato? É uma saída interessante. Há que se pensar nisso, sim. Na segurança pública há interesses diversos. Há os delegados que têm os seus interesses, e há os coronéis que também têm os seus interesses. E aí eles fazem lobby no sentido de, muitas vezes, continuar como está. E eu acredito que é preciso pensar em mudanças, sim. Não precisa ser mudado, assim, vamos dizer assim, abruptamente, né? Pode-se fazer, inclusive, laboratórios. Pega-se uma cidade X ou Y lá, ou outra, vê os índices criminais ao longo dos anos, e passa, então, aquela região, somente, exclusivamente, a atender um novo sistema por um período X de anos, e faz uma análise de tudo aquilo que está ocorrendo, buscando, obviamente, fazendo um monitoramento, e podendo haver mudanças ali, e no sentido que nós consigamos efetivamente melhorar a segurança pública no Brasil. É muito interessante. Rodrigo, candidato, acho que pegando um pouco aqui, a gente está pegando muito na questão da segurança, até por sua especialidade, mas um problema que aflige bastante também o Vale do Paraíba, principalmente as cidades maiores, como Taubaté, São José dos Campos, é a migração de pessoas de fora do Vale do Paraíba até para o sistema de saúde. Isso ficam cidades que ficam sobrecarregadas, né? Como deputado estadual, o senhor teria alguma proposta para isso também, para que a gente possa descentralizar e fazer um atendimento melhor à saúde de todo o Vale do Paraíba? Olha,
Com relação à saúde, no caso desse pessoal que vem de outras cidades para a nossa região, obviamente que nós temos que atender a todos. Os recursos que vêm para os municípios e estados vêm do recurso federal e estadual, né, no caso. E nós temos que atender esse pessoal. O que nós temos que fazer é efetivamente saber qual o número dessas pessoas, qual é a demanda e buscar maiores recursos para atender esse pessoal, bem como achar algumas formas de gerir melhor esses recursos. Tem que ser feito fiscalização, monitoramento, para ver efetivamente como esse dinheiro está sendo gasto, porque muitas vezes tem um recurso e a gestão não é boa. Então, nós precisamos melhorar a gestão e também buscar mais recursos para atender essa demanda. Ok, candidato, 20 minutos. A gente coloca mais um minutinho a mais aí para o senhor poder se dirigir diretamente para o eleitor. Muitos eleitores aí estão ainda em dúvidas quanto ao voto, né? Há um índice muito alto de dúvidas ainda. O senhor tem aí um minuto para se dirigir através dessa câmera aqui diretamente para o eleitor a contar a partir de agora. Bem, pessoal, essa eleição ela vai ser um divisor de águas. Nós temos as redes sociais, nós temos a internet, para que os senhores possam fazer uma pesquisa e conhecer a vida do candidato. Saber quem foi, o que foi, se ele responde a processo, se não responde. Hoje nós temos vários aplicativos também que mostram toda a vida do político. Nós temos um sistema brasileiro, um sistema político, infelizmente, injusto, onde há reiteradamente os políticos, maus políticos, muitas vezes, vão sendo eleitos e reeleitos. E nós temos que quebrar isso aí, nós temos que mudar. Se os senhores virem um indivíduo com muito poder na campanha, santinho para tudo quanto é lado, é uma equipe enorme trabalhando, os senhores têm que começar a observar esse candidato e conhecer a vida dele. Pode saber que muitas vezes por trás de toda essa campanha tem pessoas interessadas. Essas pessoas muitas vezes elas patrocinam esse candidato, mas não é de graça não. Eles querem efetivamente obter vantagens depois da eleição. Então, senhores, muito obrigado. Ronaldo Franco, para deputado estadual a trabalho do Vale do Paraíba e do nosso estado de São Paulo. Obrigado, candidato, mais uma vez, pela vinda aqui. Um ótimo trabalho e aí os trabalhos também para essas eleições. Muito obrigado pela presença. Amanhã nós teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região, nessa série de entrevistas. Lembrando que esse conteúdo permanece, né, no nosso Facebook e também lá no site sprriomais.com.br. Tudo isso para te ajudar a eleger bem, a escolher bem, né, a votar bem no próximo dia 7 de outubro. Iremos agora para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informações. Permaneça na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas dessa terça-feira, e vamos saber como vai ficar o tempo em toda a nossa região, e quem traz essa informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E as condições do tempo devem melhorar um pouquinho nesta terça-feira aqui na nossa região. Nós teremos aí um céu parcialmente nublado, com o sol brilhando com um pouco mais de intensidade e frequência. E por causa disso, as temperaturas durante a tarde estarão em elevação em comparação ao que vimos ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba pode chegar até aos 25 graus. Já na capital paulista, poderemos chegar aos 22, no litoral norte aos 23 e na Serra da Mantiqueira aos 17 graus. As chances de chuva hoje são bem menores do que as de ontem. Caso ocorram, deve ser aí uma chuva de fraca a moderada em pontos isolados. Só adiantando um pouquinho, amanhã as condições do tempo tendem a ficar um pouco mais instáveis e ser um dia mais parecido com a segunda-feira, né? Com o que a gente viu ontem, com um céu mais nublado e com maior chances de chuva também. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas.
Obrigado, Caio, pelas informações. A gente estava comentando aqui que foi-se o tempo que inverno era inverno, verão era verão. Ultimamente o tempo está tudo maluco, junto com a nossa sociedade também que está maluca. Várias estações por semana e a gente vai nesse ritmo também, né? Tá todo mundo muito inconstante. Coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, é assim. A gente vai assim. Olha, mais de um ano depois de um navio ter lançado no mar da Baía de Santos 46 contêineres durante uma violenta ressaca, parte das mercadorias que ele transportava ainda estão aparecendo, surgindo nas praias do litoral norte de São Paulo. Isso a mais de 100 quilômetros do local do acidente. E num ritmo que não para, viu? Praticamente aí, todos os dias, funcionários do Instituto Argonauta, né, que é um órgão de conservação lá de Ubatuba, eles recolhem bolinhas de árvores de Natal que vão nas praias, né? Que vão caindo ali nas praias, monitoradas pelo órgão entre São Sebastião e Ubatuba. Isso 13 meses, né? 13 meses após esse episódio do acidente. Segundo o Instituto Argonauta, cerca de 5.000 bolinhas foram retiradas nas praias de São Sebastião, Ilhabela, Caraguá e Ubatuba, desde o acidente, que foi em agosto de 2017. A maior parte dos enfeites, como você está vendo aí, foi encontrada na época do acidente, mas elas continuam chegando às praias. Em média, 20 bolinhas são recolhidas por semana no litoral norte, segundo o Instituto Argonauta. O material estava na carga do navio Login Pantanal, né, por causa do acidente. O IBAMA multou a empresa em 50 milhões de reais. A empresa responsável pelo navio informou em nota que, desde o incidente, atuou incansavelmente sob a supervisão do IBAMA e da Capitania dos Portos para a localização e o resgate desses contêineres lançados no mar. A nota diz ainda que a empresa vem atuando de forma próxima às autoridades ambientais e também portuárias para responder com brevidade quando de eventual aparecimento de novos resíduos. Há o problema, né, Lincoln, da questão dos peixes, dos animais, eles identificarem como se fosse um alimento, alguma coisa, acabarem engolindo essas bolinhas, enfim, é uma complicação, né, para o meio ambiente. Né? Tudo acaba indo para o mar, os nossos oceanos têm sofrido muito, principalmente com materiais plásticos, né? Os animais confundem com algas, confundem com alimentação e acabam causando grande problema. A gente viu canudo. Cidade como o Rio de Janeiro proibiu agora a venda de canudos. Por quê? Porque simplesmente esses canudos são descartados, não são reciclados, vão para o mar e muitas vezes são consumidos por vários animais, golfinhos, tartarugas, e acabam morrendo com esse excesso de lixo plástico. Então, sem dúvida alguma, um problema ambiental e que vai se ver persistir ainda por muitos e muitos meses, né? Porque bolinhas chegando aí a 100 quilômetros de distância, imagina quanto não espalhou uma carga dessa. Eles até fizeram uma árvore, né, para demonstrar o quanto que isso foi uma forma de protesto também. Fizeram uma árvore com essas bolinhas recolhidas. Muitas bolinhas, 5.000 bolinhas. Enfim, ainda aparecem depois de tanto tempo desse incidente. Começa hoje mais uma edição da Semana Municipal de Trânsito aqui em São José dos Campos. A Prefeitura irá trabalhar as questões do álcool e da direção por toda essa semana. O slogan é "Beber e dirigir machuca". Várias ações com seminários, blitz educativas serão realizadas pela Prefeitura e parceiros como as Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, o DETRAN, a CCR Nova Dutra e a Polícia Militar. Entre os destaques da programação está um seminário com o médico Tércio de Campos, que é chefe da equipe de emergência da Santa Casa de São Paulo e diretor da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. O seminário ocorre hoje, às 7 da noite, no auditório da Faculdade Humanitas, aqui em São José, localizada lá no Putim. É uma forma também de se conscientizar, até porque álcool e direção a gente bem sabe que não combinam. Vamos falar de esportes, mudando um pouco de assunto, tem um confronto direto pela classificação aos playoffs do Campeonato Paulista de Basquete. O São José venceu o Corinthians por 94-85 ontem à noite, no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José dos Campos, pela antepenúltima rodada da primeira fase. Os joseenses, com o resultado, chegaram aos 23 pontos, um a mais do que os adversários, e entraram na zona de classificação. Agora o São José volta a jogar na quinta-feira, quando visita Franca, às 8 horas, lá no ginásio do Pedrocão. Se vencer os 2 próximos jogos, estará classificado. Na rodada final, visita o América do Rio Preto, que já está eliminado. O Corinthians tem o Bauru fora de casa e o Osasco em casa pela frente. Mudando de assunto, ontem teve início em Taubaté a FLIT, a Feira de Literatura Infantil.
A abertura teve show da Palavra Cantada, que você vai ver os trechinhos aí do show, que reuniu uma multidão na Avenida do Povo. Hoje na programação tem contação de histórias, teatro com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, várias oficinas e palestras. E encerra-se a noite com o show de MPB, show do MPB de Mesa, que são músicos da região nossa aqui. A programação segue até o dia 23, domingo, e todos os detalhes estão no site flit.taubaté.sp.gov.br. Aí o público na multidão, você viu a imagem aí do público acompanhando o show e tudo mais lá da Flit. Eu acho que é bacana porque, assim, Lincoln, o Taubaté é considerada a capital nacional da literatura infantil, por ter Monteiro Lobato, lá você tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma atração turística visitada por, né, várias pessoas, aí, vários ônibus aparecem de excursão pelo estado inteiro, enfim, é um local maravilhoso, aí vários amigos acabam atuando ali com o elenco do sítio e tudo mais, né? Só que, de certa forma, Taubaté não tinha muitas ações até então, a prefeitura não realizava muitas ações para poder justificar esse título, né, de capital nacional da literatura infantil. E agora com a Flit você tem esse fôlego a mais aí que a prefeitura dá, e é uma boa. A gente teve aqui a FLIM, né, que é a Feira Litero-Musical, teve Feira Literária lá em Santo Antônio do Pinhal, ou seja, pegando a onda da Flip, né, lá de Paraty, né, que já é muito exitosa. Isso é muito bom, né? Muito bem-vindo, né? É muito interessante, principalmente porque a gente está falando aqui em Taubaté de literatura infantil, e a criançada hoje do tablet, do celular, não perdeu esse contato, né, com livro de papel e com essa coisa lúdica que é realmente, principalmente as histórias todas de Monteiro Lobato. Então, acho que incentivar isso, incentivar a cultura, incentivar a leitura é algo que a gente deve sempre proporcionar. Então, parabéns a Taubaté, realmente tem que encampar isso. Monteiro Lobato é uma figura ímpar e Taubaté não poderia perder, né, essa identidade cultural que existe aí das figureiras, de Monteiro Lobato, da literatura infantil. Essa cultura a gente precisa. A gente vê o que aconteceu com o nosso Museu Nacional no Rio de Janeiro. Sim. Então, falta realmente a gente colocar a questão da cultura como também um assunto primordial, não só dos nossos políticos, mas do nosso dia a dia, né? Uma cidade ou um país sem memória, sem cultuar pessoas como Monteiro Lobato, é realmente algo que leva à falência moral e também da nossa democracia. Infelizmente, no caso do museu, por exemplo, teve muitas pessoas que nem nunca pisaram no museu, mas que foram nas redes sociais lá, não, que absurdo. Uma hipocrisia grande, né? A gente tem que ressaltar isso, reforçar isso, né? De cada vez mais buscarmos incentivar. Você que é pai responsável pelas crianças, aí por uma criança, incentive-a a ir até um museu. Hoje em dia você tem museus cada vez mais integrados com a tecnologia, enfim, que também é um atrativo a mais, mas fora isso também incentivar outros tipos de cultura, sair um pouco da internet. É bacana também a internet, é positiva, mas também tem todo esse lado lúdico, todo esse lado que tem que ser explorado, né? Muito bem. Bom, é isso. A gente está encerrando aqui o nosso abre aspas, agradecendo mais uma vez, Lincoln, pela companhia, pelo bate-papo, pela interação conosco aqui nos comentários, sempre de grande utilidade. Muito obrigado, uma ótima semana para ti. Eu que agradeço, Rodrigo, uma ótima semana para você e para todos que estão aqui conosco na audiência. Obrigado, até semana que vem. Obrigado a você, permaneça na audiência aí, ao longo da programação aí você tem mais conteúdo da SP Rio+, e lembrando que o jornal na íntegra se encontra no site sprriomais.com.br. Uma ótima terça-feira e até amanhã.